Bom, boa tarde, meu nome é Ana Cláudia, eu sou funcionária da ProEx e está comigo aqui na mediação desse grupo a professora Renata Dumont Flecha. Sejam bem-vindos à apresentação do grupo de trabalho 5, Educação em Saúde, Movimento e Prevenção na Comunidade, que faz parte da Mostra de Extensão de 2025, que tem o tema Ecologia Integral, a Esperança para um Mundo Melhor. A seguir, nós faremos a exibição dos trabalhos por meio de vídeo e depois teremos um debate sobre os trabalhos apresentados. Agradecemos a participação de todos. A gente vai iniciar agora a transmissão dos vídeos de apresentação dos trabalhos. Só um minutinho, o vídeo está carregando. Hoje eu vou estar representando. Boa tarde, meu nome é Rafael Procópio. Hoje eu vou estar representando o trabalho Ação Antitabagismo. A professora orientadora é Adriana Silva Drummond e os representantes do grupo são Apolo Ferreira, Eduardo Pereira e Juliana do Carmo. E eu, Rafael Procópio. O contexto do problema, nós podemos dizer que o número de jovens que vem utilizando o cigarro eletrônico vem crescendo de maneira significativa. Além disso, as empresas que vendem o vapor, as fábricas de vape, vêm utilizando estratégias de marketing para atrair os jovens, como utilizar a aparência mais atrativa do vapor e utilizar também criar novos sabores, coisas do tipo, como sabor chiclete, sabor banana, entre outros sabores. Além do mais, o vapor ele funciona através de bateria que acaba aquecendo substâncias tóxicas como nicotina e propilenoglicol, e entre outros. Os riscos à saúde e legislação, nós podemos dizer que a Anvisa ela vem com uma lei onde ela proíbe essa comercialização do vape, pois o vape ele vem causando riscos de queimaduras, lesões químicas e câncer de pulmão. Além disso, vem crescendo várias ações de fiscalizações e campanhas educativas em escolas para evitar o uso do vape, Além do mais, há problemas respiratórios, cardiovasculares e dependências EVALI que o vapor pode trazer, O EVALI ele significa que é uma doença pulmonar grave e de rápida evolução associada ao uso do cigarro eletrônico e produtos de vaporização. A finalidade dessa ação, ela teve como intuito de conscientizar os estudantes sobre os riscos do cigarro eletrônico, E além do mais, promover um certo diálogo e flexão entre crítica e entre outros estudantes, Além do mais, a gente estimulou, os alunos a troca de experiências com recursos lúdicos, A gente utilizou o Kahoot e rodas de conversa. Bom, eu sou o Eduardo, vou falar agora sobre a metodologia. A nossa palestra teve como tema tabagismo, cancela essa ideia. Os temas foram relacionados à saúde física e mental, impactos sociais e econômicos. Bom, nessa palestra teve-se uma abordagem participativa e acessível de todo o público. Bom, a gente utilizou-se da dinâmica de perguntas e respostas, além de recursos audiovisual, modelo anatômico feito de materiais recicláveis. O que a gente teve de resultado
dessa palestra. Os estudantes do ensino técnico se tornaram mais conscientes sobre os riscos do cigarro eletrônico. Os relatos compartilhados ao final das atividades motivaram alguns participantes tabagistas a diminuir a quantidade de maço por dia ou até mesmo iniciar o processo de cessação do tabagismo. Bom, a conclusão foi que a parceria entre universidade, serviço de saúde e instituição de ensino técnico Isabela, tá com problemas. A gente não tá escutando nada. Professora, vou verificar o que está acontecendo, só um minutinho. Desde o começo do vídeo que vocês não ouvem ou foi agora? Oi, há uns 2 minutos parou o áudio aqui. Parou o áudio, só um minutinho. Foi no final da primeira apresentação. Tá, ok, vou verificar agora o que está acontecendo. Os temas Vocês ouvem foram agora? relacionados à saúde física e mental, impactos sociais e econômicos. Bom, nessa palestra teve-se uma abordagem participativa e acessível de todo o público. Bom, a gente utilizou-se da dinâmica de perguntas e respostas, além de recursos audiovisual, modelo anatômico feito de materiais recicláveis. O que a gente teve de resultado dessa palestra? Os estudantes do ensino técnico se tornaram mais conscientes sobre os riscos do cigarro eletrônico. Os relatos compartilhados ao final das atividades motivaram alguns participantes tabagistas a diminuir a quantidade de maço por dia ou até mesmo iniciar o processo de cessação do tabagismo. Bom, a conclusão foi que a parceria entre universidade, serviço de saúde e instituição de ensino técnico fortaleceu o vínculo entre teoria e prática, favorecendo o aprendizado significativo à multiplicação do conhecimento. Bom, as considerações finais do nosso estudo foi que há um plano de continuidade e expansão da iniciativa para outras instituições de ensino, com o objetivo de alcançar um número maior de jovens e fortalecer a cultura de prevenção da saúde e do bem-estar. Muito obrigado. Este é um trabalho que está sendo apresentado para a Mostra de Extensão 2025 da PUC Minas. Nosso trabalho se chama Entre Saberes e Práticas, Relato de Experiência Reflexiva sobre a Ação Vacinal contra a Febre Amarela. Essas são as autoras. Isso. E o nosso trabalho trata da febre amarela. A febre amarela é uma arbovirose de grande impacto em saúde pública, com potencial epidêmico. E o vírus é transmitido por mosquitos infectados, na área silvestre pelos gêneros Aemagogos e Sabetes e em áreas urbanas pelo Aedes aegypti. E trata-se de uma doença infecciosa, febril e aguda, de evolução abrupta e gravidade variável, imunoprevenível e com elevada letalidade em suas formas graves. Por essa gravidade, ela integra a lista de doenças de notificação compulsória, com exigência de notificação em até 24 horas, para possibilitar ações rápidas. E a vacinação é a principal forma de prevenção. Em janeiro de 2025, uma epizotia foi registrada em uma cidade do sul de Minas, após a morte de um primata não humano que testou positivo para o vírus da febre amarela. Na ocasião, a cidade foi classificada em categoria 3 de alerta epidemiológico, demandando ações emergenciais de imunização e estratégias educativas para minimizar o risco de surto. Neste contexto, as autoras, juntamente com órgãos públicos municipais, organizaram uma ação extensionista de vacinação volante, com foco em trabalhadoras de empresas privadas e de órgãos públicos. Falando um pouco da metodologia do trabalho, esse é um relato de experiência que tem uma abordagem reflexiva e foi desenvolvido a partir de a participação
de ações extensionistas por alunas do Internato de Saúde Coletiva do curso de Medicina da PUC Minas Campus Poços de Caldas, e ela foi voltada para o enfrentamento da febre amarela numa cidade do sul de Minas que estava em alerta epidemiológico. A atividade ela foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. A ação ela foi organizada em duas frentes principais. Então, a vacinação e educação em saúde e o acesso facilitado à imunização. Enquanto os trabalhadores recebiam a vacinação, eles também recebiam informações sobre o contexto epidemiológico da cidade e informações para que pudessem levar para os familiares também. Nas empresas, 63 trabalhadores participaram da ação, 34 foram vacinados, 26 já tinham a imunização registrada, mas 3 recusaram. E aí eles acabaram assinando um termo específico de recusa. Na prefeitura, 98 pessoas foram atendidas, 42 vacinadas, apenas 13 dessas tinham a vacina registrada no prontuário eletrônico do cidadão e 43 tinham um comprovante físico, mas sem o registro eletrônico. Então, tiveram sua autorização realizada posteriormente à vacinação. Agora, falando sobre os resultados de discussão, a intervenção ela destacou a eficácia da vacinação no ambiente de trabalho, porque aumentou a adesão dos trabalhadores, já que facilitou o acesso e eliminou as barreiras, como o deslocamento e o tempo de espera. A parte educativa também teve impacto complementar, porque foi esclarecido dúvidas sobre a febre amarela e o reforço vacinal com as suas reações adversas. E foi percebido que a desinformação mostrou-se um dos principais fatores de hesitação vacinal. Apesar dos avanços, houve recusa para se vacinar e falhas nos registros oficiais de pessoas vacinadas anteriormente, e isso exigiu esforços adicionais para atualizar o cadastro. Concluiu-se que unir as estratégias educativas e logísticas é essencial para ampliar a cobertura vacinal e garantir a efetividade das ações, especialmente no contexto laboral. Em relação às considerações finais, a ação extensionista reafirmou o papel da universidade como um agente ativo na promoção da saúde pública, ao integrar o ensino, o serviço e a comunidade, realizado por meio de estratégias como a vacinação volante e a busca ativa no ambiente de trabalho, que contribuiu para o aumento da cobertura vacinal e para a conscientização sobre a imunização. E a extensão universitária mostrou-se fundamental nessa articulação entre o conhecimento acadêmico e as práticas do cuidado, porque promoveu uma formação crítica dos estudantes e apresentou um impacto positivo na saúde coletiva, consolidando-se como um instrumento de transformação social. As nossas referências. Só um minuto. E muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Matheus, em nome do meu grupo apresento aqui nosso trabalho para a Mostra de Extensão 2025 da PUC Minas, cujo tema é Ecologia Integral e Esperança para um Mundo Melhor. O título de nosso trabalho é Fortalecendo a Atenção Primária à Saúde, Educação para a Prevenção do Diagnóstico Tardio do Retinoblastoma. Seus autores são Eduardo de Rezende Assis, Fabiola Kenia Alves, Célio Donizete de Oliveira Júnior, Matheus Monteiro Sampaio e Karina Bauer Junqueira, que é a nossa orientadora. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular, mais comum nas crianças, representando 4% dos cânceres infantis e entre 10% e 15% dos cânceres diagnosticados no primeiro ano pós-natal. E no caso dele, especialmente a detecção precoce é essencial para a preservação de função ocular e a garantia da melhor qualidade possível para o paciente. E a atenção primária à saúde é essencial para o rastreamento de diversas doenças, por ser a principal porta de entrada para o sistema de saúde. Fortalecer a vigilância na PS, portanto, associada ao treinamento de profissionais, é essencial para a identificação de sinais de alerta da condição. Os agentes comunitários de saúde são os profissionais da APS essenciais para ajuda no diagnóstico, por serem conectores entre o serviço de saúde e a população. A capacitação deles, portanto, permite a identificação precoce dos sinais de alerta e a investigação de casos suspeitos, o que melhora o prognóstico. Assim, a educação em saúde da população também se mostra essencial, uma vez que propicia a ela as ferramentas para a suspeita e, consequentemente, a detecção precoce da condição. O objetivo de nosso trabalho foi promover a prevenção secundária através de ações educativas sociais, e ao capacitar os ACS, se demonstra interdisciplinariedade para a promoção da saúde, integrando diferentes áreas para melhorar as condições da comunidade, o que se alinha à diretriz da PROEX 2025, cuja abordagem é ecologia integral, a esperança para um futuro melhor, com demonstração de que o conhecimento e a capacitação podem sim ser grandes ferramentas para a promoção do bem-estar infantil e para a consolidação
da força e da importância da APS. O tipo de estudo é descritivo da modalidade de intervenção educacional sendo conduzido por discentes da PUC Minas Poços de Caldas, em seu curso de medicina, com apoio docente, e foi dividido em duas etapas principais. A primeira, que consistiu numa ação de educação e saúde da população, e ocorreu nos dias 21 e 22 de outubro, sendo organizada por discentes docentes das ligas acadêmicas de pediatria, oncologia, genética médica e estratégia de saúde da família, com discussão e abordagem da população, além da distribuição de panfletos e outros materiais educativos, e uma segunda etapa consistiu na capacitação dos agentes comunitários de saúde e dos demais profissionais da equipe multidisciplinar, realizado no dia 27 de setembro, nas próprias instalações do campo, e abordando conceitos fundamentais sobre o retinoblastoma, a importância do diagnóstico precoce e também o esclarecimento de várias das dúvidas apresentadas pela população. Houve também apoio do CBO e da Blau, além da campanha de Olho nos Olhinhos de Thiago Leifert e Dayana Garbim, e apoio local de empresas da região, da própria Prefeitura Municipal, da instituição e do Diretório Acadêmico do curso de Medicina. O instrumento de avaliação que foi utilizado consistia num questionário estruturado, que continha informações demográficas, autoavaliação sobre o nível de confiança e conhecimento sobre o retinoblastoma antes e após a intervenção, duas questões objetivas para verificação de assimilação dos conteúdos transmitidos e também a avaliação do grau de satisfação dos participantes. Os dados coletados foram documentados e analisados com respeito às diretrizes éticas e ao sigilo, conforme as normativas do CEP. Os resultados indicam uma predominância do sexo feminino entre os participantes, com apenas 3,3% de homens, escolaridade se dividindo em 36,7% com ensino superior completo, 30% com pós-graduação, 26,7% com médio completo e 6,7% com superior incompleto, e com os ACS predominando entre a nossa amostra, com os restantes profissionais sendo fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos e psicólogos. A avaliação da confiança e satisfação indicou uma mudança relatada pelos participantes na autopercepção sobre a confiança nos momentos anterior e posterior à intervenção, com 8 participantes anteriormente relatando ausência total de confiança, 20%, 6, portanto, refletindo baixa confiança e outros 20% relatando alta confiança, e posteriormente à intervenção, nenhum participante relatou confiança igual a 0, com a nota mais baixa registrada sendo 2, e a maioria relatando confiança alta, incluindo 3 notas máximas que são 10, o que indica uma melhora expressiva na autopercepção de confiança. Quanto ao aspecto objetivo da avaliação do conhecimento, houve também melhora. No universo profissionais multi, o aproveitamento foi de 100%, entre os ACS 84,2%, e, portanto, o aproveitamento global foi de 92,1%. E observando-se o diagrama 100, que a gente consegue ver que 7 participantes evoluíram de nenhum para regular conhecimento, enquanto 2 avançaram direto de nenhum para satisfatório. Entre os que começaram conhecimento insuficiente, 8 alcançaram nível satisfatório e 6 progrediram para regular. O retinoblastoma, portanto, apesar de raro, é a neoplasia ocular mais frequente em crianças e a incidência é maior em países de desenvolvimento, como o Brasil. O atraso no diagnóstico pode propiciar um pior prognóstico, que indica não só a necessidade e a importância de um diagnóstico precoce, mas também se relaciona muito intimamente à importância da estratégia de saúde da família, especialmente no âmbito da puericultura, mas também na ação de todos os seus profissionais, sobretudo os ACS, certo? Que exige profissionais habilitados. E os resultados de nossa pesquisa conseguem indicar que a capacitação é uma intervenção eficaz na elevação de confiança dos profissionais, sendo ao mesmo tempo bem avaliada por eles. Além disso, o impacto observado foi consistente, independentemente da formação acadêmica prévia, e houve também demonstração de melhora significativa da maioria dos participantes, apesar de trajetórias distintas e conforme o nível inicial de conhecimento. Muito obrigado. Boa tarde. É com muito prazer que a nossa equipe participa da Mostra de Extensão de 2025 da PUC Minas. O nosso trabalho é intitulado Odontologia Hospitalar, Ensino e Extensão a Serviço dos Pacientes no Hospital das Clínicas da UFMG. Este é um trabalho, uma parceria entre a Faculdade de Odontologia do UFMG, nos seus cursos de graduação e pós-graduação, com a residência multiprofissional em saúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Junto comigo, Pedro Ferreira faz parte da nossa equipe de trabalho, Lianara Ferreira, Iago Figueiredo, Gabriela Fonseca, Natália Meire, orientados pela professora Denise Vieira Travassos. A fim de contextualizar inicialmente nosso trabalho, a gente explica que a odontologia hospitalar ela só foi reconhecida como uma especialidade pelo CFO em agosto de 2023. Antes, ela era apenas uma habilitação
e já se fazia presente em alguns cursos de graduação e inserida no nosso Hospital das Clínicas antes mesmo de ser uma especialidade. Com base nas novas diretrizes curriculares nacionais, homologadas em 2021, nas quais incentiva a formação dos cirurgiões dentistas no âmbito hospitalar, ela se faz cada vez mais essencial e cada vez mais importante. E hospitais universitários como o nosso Hospital das Clínicas da UFMG são espaços importantes para a formação desses estudantes de graduação e também dos residentes, e espaços que são pautados pelo ensino, pesquisa e extensão. Não apenas do ensino, mas aqui se faz pesquisa e muito mais além disso. Pode-se devolver também para a comunidade o aprendizado da universidade pelas práticas extensionistas. Nesse breve relato, a gente vai mostrar essa aprendizagem colaborativa pela inserção da graduação em odontologia no serviço hospitalar da UFMG, pela disciplina de graduação, mas também pela extensão. Os acadêmicos da FAO-UFMG cursam disciplinas de odontologia hospitalar, que são optativas durante o curso, mas também têm a possibilidade de ter essa experiência, quando não pela disciplina optativa, pela extensão. Então, os alunos, com todo o aprendizado da sala de aula e das clínicas da faculdade, agora vão para o serviço e voltam os seus aprendizados para a comunidade. Algo que é o norte, que é o cerne da extensão. Além disso, esses próprios alunos, eles vivenciam nesse ambiente hospitalar com os profissionais do próprio hospital, os cirurgiões dentistas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos e também com os cirurgiões dentistas residentes, uma vez que esses estão também em processo de formação e na sua formação pode-se também fazer presente a atividade extensionista. O que é desenvolvido no hospital, não apenas como serviço do hospital, mas agora como prática extensionista desses alunos. Os alunos inseridos no hospital pela extensão ou pela disciplina de graduação atendem às necessidades de pacientes internados e também nos seus ambulatórios especiais. Pacientes esses que são sistemicamente comprometidos, que estão em processo de pré-transplante e também em tratamento oncológico. Toda a atividade de extensão ela é desenvolvida sob a orientação de professores da própria faculdade de odontologia e também conta com tutores e preceptores da residência, que atuam principalmente nas áreas de odontopediatria, cirurgia odontológica, estomatologia, que vai tratar as doenças da boca, e também a patologia bucal, além da clínica geral, o cirurgião dentista na sua formação básica. O hospital ele é um espaço de ensino-aprendizagem e também de troca de experiências e vivências. E por isso, ao inserir esses alunos nesse ambiente hospitalar, tem-se a colaboração com outros profissionais no atendimento do paciente, aquele que usufrui do atendimento hospitalar e indiretamente da prática extensionista. Diretamente também. A formação desses graduandos e a atuação no Hospital das Clínicas enriquece ainda mais a vivência e a humanização desses profissionais. Amplia a discussão sobre o papel e o escopo da atuação do cirurgião dentista e possibilita que ele já vivencie desde a graduação, seja pela disciplina ou pela extensão, as possibilidades de atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar. E, por fim, cada vez mais busca-se essa integração entre a graduação e a residência, duas formações importantes, de modo que, desde a graduação, desde a sua formação, o aluno ele tenha a incorporação do seu serviço junto a equipes multiprofissionais. E essas equipes multiprofissionais voltam todo o seu aprendizado, toda a sua prática profissional para o bem da sociedade, algo que a extensão sempre coloca em prática. Nesse breve resumo, a gente mostra as funcionalidades, a importância da extensão, ainda mais um hospital grande e de referência
com o nosso Hospital das Clínicas. Aqui fica o meu agradecimento e aberto a discussões agora no nosso momento de discussão aqui na mostra de extensão. Boa noite, gente. Eu me chamo Michele e eu estou aqui para apresentar o nosso relato de experiência na mostra de extensão 2025. Nosso relato traz por tema a prevenção e a conscientização sobre pediculose na escola e temos por orientadora a professora Elaine Cristina Faria. Bom, a pediculose ela é uma doença parasitária que é caracterizada pela infestação do couro cabeludo pelo inseto Pediculus humanus capitis, que afeta principalmente crianças entre as faixas etárias de 3 a 10 anos. A transmissão se dá pelo contato direto com os cabelos infestados e pelo contato indireto com itens de uso pessoal contaminados, como escovas, chapéus ou bonés, por exemplo. A principal manifestação clínica é o prurido e o diagnóstico é dado pela visualização do ectoparasita. A conduta é o tratamento tópico e a remoção mecânica das lêndias com pente fino. Inicialmente, essas ações educacionais voltadas para o controle da pediculose não faziam parte do projeto de extensão Saúde na Escola, que é o nosso projeto que fazemos parte, cujo objetivo era identificar e analisar o perfil de saúde dos escolares aqui de Poços de Caldas. Porém, tais medidas se fizeram necessárias através da identificação in loco de crianças com esse tipo de infestação. Por objetivo, temos que relatar a experiência vivenciada por alunos aqui da PUC Minas, campus Poços de Caldas, nessas atividades de prevenção da pediculose do couro cabeludo desenvolvidas na Escola Municipal Professor Júlio Bonazzi, que é a que está sendo representada na imagem abaixo. O relato de experiência reflexivo, ele aborda essa ação educativa com crianças da 1ª à 3ª séries da Escola Municipal Júlio Bonazzi aqui de Poços, a qual foi executada por alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem. Essa ação educativa contou com gincanas lúdicas, com a abordagem de temas também como a higiene capilar, com a distribuição de kits com pente fino e informativos sobre a pediculose e com a elaboração de banners. Sobre a discussão do nosso relato, tem-se a observação de casos de pediculoses durante essa coleta de dados evidenciou a necessidade de conscientização sobre a higiene capilar. A atividade lúdica para essa promoção de esclarecimento das crianças do ensino fundamental sobre a saúde e higiene capilar também contribuiu e ela foi associada a essa distribuição de kits com pente finos e informativos que potencializaram a ação. A metodologia lúdica trouxe uma interação com um boneco que foi denominado Bob e ele representava um caso de pediculose. Esse boneco desafiou a remoção dos seus piolhos, pelas crianças. E essa ação exemplificou o papel da extensão, que é fazer essa conexão entre a universidade e a comunidade. Aqui nessa primeira imagem a gente vê o boneco Bob, que foi desenvolvido por nós, alunos extensionistas. Na segunda figura, vemos os alunos da Escola Professor Júlio Bonazzi brincando durante essa ação educativa e na terceira, os kits montados para distribuição. Sobre as considerações finais, a gente tem que a troca de conhecimentos foi muito enriquecedora, facilitando a compreensão do tema e promovendo o interesse das crianças. Também tivemos o alcance dos responsáveis, incentivando seu envolvimento e a conscientização sobre a doença, e a relevância também dos programas de extensão na promoção de um ensino humanizado, beneficiando a comunidade escolar. Só que trazemos também as limitações,
que foi uma experiência específica, sem a avaliação do impacto a longo prazo e sugerindo a necessidade de futuras pesquisas. Trazemos nossos agradecimentos aos alunos e à coordenação da Escola Municipal Professor Júlio Bonazzi, aos estudantes e orientadores do projeto e à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado. Oi, eu sou a Cecília. E eu sou a Maria Clara. E nós somos estudantes de fisioterapia. E especialistas do projeto Qualidade de Vida para Todos. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho intitulado como Relevância dos Extensionistas de Fisioterapia no projeto Qualidade de Vida para Todos, um relato de experiência. Com foco na análise postural que foi realizada com as mães dos beneficiários. O projeto Qualidade de Vida para Todos atende pessoas com deficiência por meio de atividades aquáticas adaptadas. Durante o encontro, percebemos a presença constante das mães, que acompanham seus filhos e muitas vezes permanecem por longos períodos sentadas ou em pé, demonstrando sinais de dor ou desconforto físico. A partir disso, surgiu a proposta de realizar uma avaliação postural com essas mulheres, observando possíveis alterações decorrentes da sobrecarga física e emocional associada ao cuidado diário. Nosso objetivo com esse trabalho foi relatar a experiência vivenciada no projeto e descrever os achados obtidos a partir da análise postural realizada com as mães dos beneficiários. Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa, desenvolvido com base na observação direta e na interação com as participantes. Foram convidadas mães que acompanhavam seus filhos durante as atividades do projeto e que aceitaram participar voluntariamente da avaliação postural. Os resultados apontaram alterações posturais significativas, como anteriorização da cabeça, elevação ou abaixamento dos ombros, escolioses leves e desvios pélvicos. Essas alterações estão muitas vezes relacionadas ao excesso de carga física, má ergonomia nas atividades diárias e a ausência de tempo para o autocuidado. Durante a avaliação, escutamos relatos como: sinto muitas dores nas costas, mas não tenho tempo para cuidar de mim. Esses relatos mostram que o cuidado com o outro, nesse caso o filho com deficiência, acaba sobrecarregando o corpo e a saúde da cuidadora. Nosso estudo evidenciou que o ambiente extensionista é também um espaço potente de escuta e acolhimento dessas mães, e que ações futuras de promoção à saúde voltadas para elas são necessárias. Bom, eu estou no projeto há mais de um ano e participar desse projeto foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha formação. Na raia onde eu atuei, eu tive contato com diferentes perfis de comprometimento motor que exigiu de mim planejamento, criatividade e muita sensibilidade. E aos poucos eu percebi que além de cuidar dos beneficiários, a fisioterapia ela também pode alcançar quem cuida, como as mães que estavam sempre presentes. E observar e avaliar a postura delas me fez refletir sobre o impacto silencioso da sobrecarga, tanto física quanto emocional. E para mim foi um aprendizado não só técnico, mas também humano, que ampliou o meu olhar como uma futura profissional. Eu estou no projeto desde setembro do ano passado, de 2024. E para mim tem sido uma experiência muito construtiva, né? Tanto pessoalmente como academicamente. E aqui eu posso conhecer mais sobre a realidade das pessoas com deficiência. E fazer esse trabalho chamou a atenção justamente por esse lado do cuidador e da sobrecarga que pode acontecer, tanto física quanto emocional, né? A avaliação postural focou mais na física, que pode acontecer com esse público e a importância de trabalhar sobre isso. Eu acho muito importante, muito interessante ter isso no projeto, né? Que é o Cuidando de Quem Cuida,
que permite essa abordagem mais ampla. Olá, meu nome é Anabela, sou mãe do Gabriel. O Gabriel tem mais ou menos 6 anos que está aqui no PQVT e ele gosta muito, eu também. E no projeto ensinou a gente a ter postura corporal certa, de carregar o Gabriel, porque Gabriel, como ele é muito pesado, aí eu estava ficando com a postura errada. Aí eles ensinaram a gente a fazer do jeito certinho, de carregar na locomoção, tudo. O projeto é muito bom. Oi, eu me chamo Ana Maria, sou mãe da Carolina Stephanie. Ela está no projeto há 10 anos e cada vez o projeto vai evoluindo. E vemos os nutricionistas estão ajudando muito as mães, ensinando mais as mães também, né, a lidar com várias situações. E é isso, o PVT está aí para só acrescentar na vida das mães. Aí teve a avaliação, que foi muito boa, de postura, né? Ensinando como a gente negociar, se tinha alguma extensão, alguma coisa. E foi muito boa. Cada vez está ajudando mais as mães, né? A melhorar a postura, tudo, né? Não só para os meninos, para as mães também. Agradecemos à mostra de extensão pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E às mães que participaram com tanta generosidade, confiando em nós durante todo o processo. Muito obrigada! Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lara Madeline, sou acadêmica do 7º período do curso de Fisioterapia da PUC Minas, do campo Coração Eucarístico, e é com grande prazer que venho apresentar sobre o nosso relato de experiência intitulado como Parentalidade Atípica e Inclusão Social. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina Ações de Extensão Universitária em conjunto com as alunas Alexia Carvalho, Clara Pinheiro, Júlia Danês, Lara Madeline, Laísa Rodrigues e Maria Luísa Serranega, sob a orientação da professora Patrícia Dairel. Esse trabalho surgiu a partir da nossa participação no projeto de extensão PUC Inclusiva, onde tivemos a oportunidade de conviver de perto com os pais atípicos, ou seja, pais que cuidam de filhos com deficiência. O objetivo do projeto é de promover a capacitação do PCD ou em condição de reabilitação de forma articulada em rede local, municipal e regional de apoio à inclusão, com foco na inserção no mercado de trabalho, emancipação e cidadania. Tem como participantes familiares das pessoas atípicas entre 18 e 53 anos. Eles participam de roda de conversa e os filhos exercem atividades propostas pelo projeto Alegria, um projeto voltado à alfabetização e reforço. O projeto é essencial para os pais atípicos, pois acolhem seus filhos e oferecem apoio aos cuidadores por meio de rodas de conversa e trocas de experiência, promovendo acolhimento e fortalecimento emocional. O nosso objetivo teve como foco principal a ação de promover um momento em que esses cuidadores pudessem olhar para si mesmos com carinho, refletir sobre suas próprias histórias e resgatar sua identidade, além da rotina exaustiva de cuidados. A ideia foi oferecer um espaço de pausa, acolhimento emocional e de troca entre eles, valorizando cada trajetória e criando conexões. Sobre a metodologia de desenvolvimento, no primeiro momento a gente fez uma visita para conhecer melhor a proposta do projeto e entender quem eram esses pais. E aplicamos 2 instrumentos de avaliação, o questionário de avaliação de sobrecarga do cuidador e a escala de ansiedade e depressão. Ambos tiveram o objetivo de compreender o impacto emocional, físico e social na rotina de cuidados na vida desses indivíduos. Participaram da pesquisa 15 pais atípicos, sendo 14 mulheres e 1 homem, com idades entre 44 e 73 anos. Os filhos possuem, em sua maioria, síndrome de Down, mais de 50%, e outros transtornos, como o transtorno do espectro autista. Referente ao questionário de avaliação de sobrecarga do cuidador informal, os resultados revelaram uma sobrecarga emocional significativa, com muitos pais relatando cansaço extremo, dificuldade para lidar com a rotina e até conflitos internos relacionados ao cuidado. As implicações na vida pessoal também foram marcadas por apontar prejuízos na saúde, perda de vida social, alteração de planos e sensação de aprisionamento na rotina de cuidados. Em relação à sobrecarga financeira, muitos relataram dificuldades econômicas e incerteza sobre o futuro. Quando questionaram sobre o suporte familiar,
Parte dos cuidadores indicou falta de reconhecimento e apoio, o que acentua ainda mais a sensação de isolamento. Apesar dos desafios, a maioria demonstrou satisfação por cuidar dos filhos, destacando vínculos afetivos fortalecidos e uma sensação de valorização pessoal. Sobre a escala de ansiedade e depressão, os dados mostraram níveis altos de ansiedade e preocupação constante, além de sintomas como medo, tensão, lentidão nas atividades diárias e até perda de interesse por cuidados pessoais. Alguns também relataram dificuldades em sentir prazer nas atividades de vida diária e em manter bom humor, sugerindo sinais compatíveis com o quadro de depressão leve a moderada. A partir disso, construímos uma dinâmica pensada especialmente para eles. Levamos uma caixa com espelho rodeado de elogios e mensagens positivas. O objetivo era simples, mas era profundo. Que eles se olhassem com amor e lembrassem que são muito mais do que apenas pais cuidadores. Em seguida, realizamos técnicas de respiração, alongamentos com musicoterapia e uma oficina de abraço, que foi um momento de muita conexão e emoção. Além disso, propusemos para que eles escrevessem uma carta para si mesmos, destacando suas qualidades, forças e sentimentos. Essa atividade foi muito significativa. Muitos deles se emocionaram, se reconheceram e, acima de tudo, se sentiram vistos. Com essa experiência, percebemos o quanto esses pais estão sobrecarregados emocionalmente. Os dados dos questionários reforçaram isso. Muitos relataram cansaço extremo, solidão e dificuldade para manter sua vida pessoal, mas também observamos uma força imensa, uma rede de apoio que nasce entre eles e um desejo genuíno de serem escutados. Finalizamos essa experiência com a certeza de que esse tipo de ação precisa continuar e se fortalecer. A escuta, o carinho, o reconhecimento faz toda a diferença para quem dedica a vida a cuidar do outro. Agradecemos às mães que confiaram em nós, ao projeto PUC Inclusiva e à nossa professora orientadora. Esperamos que esse relato inspire mais iniciativas voltadas ao bem-estar emocional dos cuidadores. Muito obrigada. Olá, nós somos os alunos Yane Nayara Ferreira, João Matheus Cerqueira Oliveira, Laura Santos Peixoto e Luísa Martins. Orientados pela professora Vânia Figueiredo, trazemos o trabalho Relato de Experiência com o grupo Movimente-se Gonartrose em Foco. Este relato de experiência tem como objetivo descrever e analisar o trabalho em grupo realizado por alunos da disciplina extensionista de estágio obrigatório em fisioterapia na saúde coletiva, do Centro de Saúde Ermelinda, com foco no manejo da gonartrose. Para iniciar o relato, é necessário primeiro recapitular um pouco da doença que trouxe os participantes aos nossos cuidados. A osteoartrose é uma doença comum de caráter progressivo, degenerativo e crônico, causando desgaste da cartilagem do joelho, causando dor, rigidez e limitação dos movimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, foi revelado que 7% da população brasileira convive com artrose, condição responsável por 7,5% dos afastamentos laborais. É a segunda causa principal para a concessão de auxílio-doença no país. Estima-se que o risco de desenvolver a osteoartrose de joelho ao longo da vida seja de aproximadamente 45%, uma prevalência que varia entre 11% e 19% em adultos com mais de 45 anos. Com o aumento da expectativa de vida tanto no Brasil quanto na população mundial, as intervenções nas disfunções degenerativas progressivas estão se tornando cada vez mais importantes para o bem-estar geral. Esta ação promoveu encontros semanais que visavam o desenvolvimento do autocuidado apoiado e o manejo adequado da gonartrose. As diretrizes práticas que nortearam as intervenções enfatizaram a tríade composta por educação e saúde, através de encontros que nós podemos trazer informativos, pôsteres, prática regular de exercícios físicos e o controle de peso corporal. Espera-se que os participantes experimentem benefícios significativos em relação à dor, função articular e o bem-estar geral. Adicionalmente, pretende-se proporcionar um aumento na autoconfiança dos participantes. Temos mais algumas imagens dos encontros realizados. E o planejamento e a seleção criteriosa dos participantes incluiu indivíduos com diagnóstico confirmado de gonartrose, ausência de quadros musculoesqueléticos e neurológicos agudos ou agudizados, marcha independente com ou sem dispositivo de auxílio e uma avaliação clínico-funcional prévia. Essa seleção ocorre em colaboração estreita com a equipe de saúde da família e o núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. Além disso, foi aplicado o questionário WOMAC, um questionário tridimensional desenvolvido para a avaliação de saúde de indivíduos com diagnóstico de osteoartrite de joelhos ou quadris. Segue as imagens do questionário WOMAC. Nessa ação foram incluídos 2 homens e 8 mulheres, totalizando 10 participantes, com uma idade média de 65 anos, variando de 35 a 75 anos. Os resultados do questionário foram, em relação à dor, foi obtida uma pontuação média de 11,1, totalizando 55% da pontuação. Em relação à rigidez,
foi atingida uma pontuação média de 3.1, representando 38,5% da pontuação total, e dificuldade na realização das atividades de vida diária, totalizando uma pontuação média de 45,9, representando uma porcentagem de 47,8% da pontuação total. Ao somar os scores para determinar o grau de limitação, de 0 a 96 foi obtido um score médio de 45,9 pontos. Assim, foi possível observar que o grau de acometimento decorrente da gonartrose é moderado, levando em consideração o espectro de indivíduos recebidos no grupo. A gonartrose representa um desafio significativo para a saúde pública. Na atenção primária à saúde, com ênfase na educação em saúde e na prescrição de exercícios terapêuticos, podemos oferecer uma abordagem exitosa e acessível para o manejo dessa condição. Os encontros desenvolvidos até o momento no grupo buscam orientar os participantes sobre o manejo da gonartrose, incentivando o autocuidado e a adoção de exercícios terapêuticos voltados à melhora da funcionalidade e alívio de dor. Essas atividades se alinham aos conteúdos curriculares do curso, contribuindo para uma formação crítica e transformadora. Através do relato de experiência, foi possível demonstrar o impacto positivo das ações de extensão universitárias aliadas à educação em saúde no manejo da gonartrose. Por meio dos encontros planejados, foi possível transmitir conhecimento técnico-científico sobre a condição, mas também fomentar a autonomia dos participantes. Além disso, a partilha de vivências, o acolhimento e a coexistência em grupo foram essenciais para consolidar as relações entre os utilizadores e fomentar um ambiente de escuta e aprendizado recíproco. Obrigado. Oi pessoal, meu nome é Maria Clara, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Saúde em Movimento, desenvolvido na disciplina de Fisioterapia em Saúde Coletiva, e ele foi realizado junto com a professora Adriana Drummond e a ex-aluna Amanda Baldon. A obesidade na infância é um desafio crescente no Brasil e no mundo. Ele não é apenas uma questão estética, mas um problema sério de saúde pública, que afeta o bem-estar físico, emocional e social de crianças e adolescentes. Pensando nisso, nós desenvolvemos uma ação educativa com base em 3 pilares: alimentação saudável, prática de atividade física e educação em saúde, sobre o papel da família no combate à obesidade. Nossa experiência foi realizada no Centro de Saúde Califórnia e na Escola Estadual Professor Clóvis Salgado. Durante os atendimentos, identificamos a necessidade de levar informações acessíveis e práticas para pais responsáveis e, é claro, para as próprias crianças. A nossa proposta foi incentivar os alunos da escola Professor Clóvis Salgado e os pacientes que a gente recebia lá no Posto de Saúde Califórnia a terem uma alimentação saudável, promovendo para eles rodas de conversa, atividades lúdicas que pudessem interessar eles a prática de exercícios físicos, juntamente com oficinas relacionadas a alimentos saudáveis. Para a obesidade infantil, destacamos a alimentação desequilibrada, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo e o uso prolongado de telas como celulares, televisão e videogames. Para contrabalancear esses fatores, incentivamos práticas simples e acessíveis, como, por exemplo, brincar ao ar livre, andar de bicicleta, pular corda, jogar futebol, dançar ou simplesmente caminhar em família. Pequenas atitudes que fazem total diferença. A alimentação também foi um ponto-chave. Juntamente com a equipe da nutrição, reforçamos a importância de refeições equilibradas, ricas em frutas, legumes, verduras e proteínas magras. Incentivamos ainda o consumo de água e o envolvimento das crianças na preparação dos alimentos, despertando nelas o interesse por escolhas mais saudáveis. Outro aspecto fundamental abordado foi o papel da família e dos cuidadores. Afinal, os adultos são os maiores exemplos para as crianças. A mudança de hábitos precisa começar dentro de casa, com apoio, diálogo e participação ativa. A cartilha elaborada tem como objetivo conscientizar sobre a obesidade infantil e como preveni-la por meio de hábitos saudáveis. Com uma linguagem simples e acessível, ela aborda temas como alimentação equilibrada, importância da atividade física e o papel da família no incentivo a um estilo de vida ativo. Além disso, oferece dicas práticas, sugestões de brincadeiras e orientações para reduzir o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida desde a infância.
Essa experiência ela não só contribuiu para a formação dos estudantes que realizaram a disciplina, como também ele reforçou o papel do fisioterapeuta, de forma que, como nós profissionais, podemos realizar educação em saúde de forma educativa, preventiva e inclusiva. A atuação da equipe multidisciplinar ela foi fundamental para o sucesso da nossa intervenção, pois ela permitiu uma abordagem mais integrada e ampla no enfrentamento da obesidade infantil. A união entre a fisioterapia, a nutrição e as outras equipes profissionais que atuaram junto com a gente nesse contexto foi muito importante e muito eficaz, porque além de pensarmos em aspectos físicos, também podemos abordar fatores alimentares, emocionais, sociais que influenciam hábitos de vida das crianças e dos cuidadores. Ao final, nosso objetivo foi realizar ações simples, mas bem orientadas, pois elas têm o poder de transformar vidas. Realizamos educação em saúde para combater a obesidade infantil, o que deve ser um compromisso de todos nós, profissionais, famílias, escolas e comunidade. E com esse projeto, nós esperamos que ele inspire novas iniciativas e reflexões sobre o cuidado com a saúde das nossas crianças. Bom dia a todos presentes na Mostra de Extensão 2025. Meu nome é Victoria Carolina Santos e, representando o meu grupo, venho apresentar o trabalho intitulado O Movimento no Desenvolvimento Cognitivo, uma abordagem integrada da fisioterapia e da psicologia relacionada às atividades desenvolvidas no projeto RED, orientado pela professora Karina Fidelis. Inicialmente, vale compreender que os seres humanos desenvolvem novas habilidades a partir de um processo que envolve a observação, a autorrealização do que se observou, a absorção de feedbacks internos, ou seja, percepções individuais da melhor maneira de realizar algo, e externos ou provenientes do meio ao redor, prática e aperfeiçoamento desse feito. Pelas mudanças que temos em nossa motricidade por meio desse processo, aprendendo ações desde o começo como andar e alcançar objetos, por exemplo, temos a visualização do conceito de desenvolvimento motor, indo desde os movimentos rudimentares até especializados, objetivos, efetivos a um objeto. O estudo desse movimento e de como cada indivíduo realiza acaba descrevendo o conceito de controle motor, sendo a capacidade do indivíduo em regular o seu corpo, direcionar os comandos pela ação do sistema nervoso central para a promoção de uma ação. As crianças com altas habilidades para a educação foram alvo do nosso artigo. Pela denominação de uma criança como dentro de altas habilidades para a educação, temos várias percepções que as acompanham. Segundo a legislação brasileira, são indivíduos que se destacam em potencial em áreas intelectuais, acadêmicas, de liderança ou artística, por exemplo. Por outro lado, há quem as coloque como presenteadas geneticamente ou com talentos destoantes. Essas denominações acabam favorecendo os desafios das crianças com altas habilidades para a educação, pela grande elevação e padrão esperado imposto sobre elas. Sendo possuidoras de características únicas, deve-se atribuir uma atenção que favoreça a criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento delas, condizente com suas ideias, com ser criança e ao mesmo tempo que valoriza esses diversos saberes que apresentam. É com objetivos como esse que o RED foi criado em 2007, tendo como meta oferecer acolhimento às crianças de 7 a 12 anos para explorarem interesses, senso de coletividade e pertencimento a um grupo. Inspirado no modelo triárquico de Stamberg, unindo inteligências analíticas, criativas e práticas, as atividades são desenvolvidas como estratégia para desenvolver percepções sociais, emocionais e sensoriais do mundo ao redor e assim com a comunicação de trabalho em equipe. Nosso estudo utilizou o segundo semestre de 2024 para desenvolver atividades voltadas à área da fisioterapia, objetivando, por exemplo, o desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, percepção sensorial das crianças. No presencial, utilizamos da cama elásticas, pranchas de equilíbrio, bola, sempre contando com o apoio dos alunos da fisioterapia, envolvendo a atenção, velocidade, controle dos movimentos em cada demanda apresentada às crianças. Como exemplos, no presencial, realizamos circuitos como esse de materiais em atividades relacionadas à cinesioterapia, enquanto no online as atividades eram adaptadas com o uso de materiais simples como um cabo de vassoura. Deixamos claro, assim, que as diversas atividades tiveram o objetivo de desenvolver de forma lúcida, coerente e com a idade das crianças, de forma a promover uma melhor interação delas
com elas mesmas e com o mundo ao redor, desenvolvendo novas habilidades motoras, novos interesses por desafios e por conhecimento pessoal, e como se percebe no coletivo, fazendo jus à construção de um ambiente com estímulos favoráveis ao desenvolvimento motor anteriormente apresentado. Sendo o desenvolvimento infantil relacionado a fatores biológicos, pessoais e sociais, é importante observar o indivíduo dessa forma individualizada. A análise do desenvolvimento dessas crianças é necessária para compreender como o ambiente em que ela está inserida a está influenciando, muitas vezes havendo dessas uma sincronia no aspecto cognitivo e emocional, que dificultam esse desenvolvimento se não pode ser promovido a um meio favorável a ela. Assim, é importante analisar e adaptar o contexto de cada criança, não apenas como projetos como o RED, mas conscientizando no ambiente escolar e familiar. Embora os indivíduos com altas habilidades de superdotação tenham características semelhantes, apresentam particularidades, individualidades, interesses distintos e personalidades que devem ser valorizadas para conseguir o aprimoramento de suas habilidades. Sendo uma abordagem conjunta da fisioterapia com a psicologia, fica ilustrada a importância desses profissionais na conscientização e promoção de melhores cenários às crianças, sendo capazes de juntos favorecer o desenvolvimento motor e cognitivo e levar essas intervenções ao meio familiar e educacional, como feito pelo RED com as discussões com os pais, por exemplo. Dessa forma, deixamos clara a importância da abordagem interdisciplinar no desenvolvimento motor das crianças com altas habilidades de superdotação, integrando fatores neurobiológicos, psicossociais e ambientais, sendo o projeto RED um grande exemplo para a promoção desse ambiente acolhedor e enriquecedor, atribuindo grande importância ao papel da atuação de profissionais como a fisioterapia, mediante as suas intervenções psicomotoras de forma individualizada. Encerramos assim nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos. Assim, nós encerramos a transmissão dos vídeos. E a gente pode fazer o início do debate. Nós temos alguma inscrição de perguntas a serem feitas para as apresentações, para os alunos que estão aqui na sala? Ana, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Então, me apresentando primeiro, sou a professora Renata Flecha, trabalho, né, na Pró-Reitoria de Extensão, sou do Departamento de Filosofia, né, e né, eu tenho pouco tempo, relativamente, que eu me encontro, né, trabalhando na ProEx, e é a primeira vez que eu participo efetivamente, né, das apresentações da mostra, e com muita alegria que eu vejo, né, aí, esses trabalhos sendo desenvolvidos, né, trabalhos de extensão, então, que são aí voltados, né, exatamente para a formação, né, através da experiência desses diversos alunos que fazem parte desses diversos projetos, né. Então, seja, a apresentação nos mostrou aí essa pluralidade de conhecimentos, né, trabalhos da medicina, da odontologia, da fisioterapia, em parcerias, por exemplo, né, como o último trabalho com a psicologia, e, né, que nos remetem aí exatamente a o título, né, o tema dessa nossa mostra, que é a questão da ecologia integral, né, que remetem, sim, né, àquilo que são, né, que são as questões desse binômio saúde, doença, né, e as possíveis, né, intervenções que foram, ora aqui, apresentadas, né. E a gente pode perceber, então, né, aí a universidade se espalhando, se inserindo, né,
em comunidades diversas, e, né, trazendo aí essa diversidade, então, de intervenções, né, sobre o antitabagismo, vacina contra a febre amarela, né, o diagnóstico do câncer ocular infantil, não é, numa perspectiva de uma prevenção, né, odontologia hospitalar, pediculose na escola. Esse atendimento, eu achei muito interessante, os dois atendimentos que são feitos às mães mães cuidadoras, né, de crianças que são portadoras aí de, né, limites, né, sejam limites físicos, sejam limites cognitivos, né, e a questão, né, da saúde aí presente, né, no que diz respeito à obesidade infantil, a essa, né, artrose do joelho, enfim, né, esse desenvolvimento aí da coordenação motora, desenvolvimento cognitivo. Não, ou seja, é aí algo que nos mostra, né, aquilo que é o objetivo exatamente dos trabalhos, que são os trabalhos da extensão, né, estar na e junto às comunidades, né, trazendo aí essa possibilidade de que aquilo que é produzido, né, no interior das universidades, no caso da PUC Minas, não fique fechado, fechado, né, aos muros da universidade, né, mas sim que possa ser alguma coisa, né, de conteúdos, práticas, enfim, né, que possam ser aí oferecidos nas diversas comunidades. E a gente tem aqui comunidades diversas, né, daqui de Belo Horizonte, de Poços de Caldas, né, a contribuição também da odontologia do FMG, né, muito interessante essa, né, esse trabalho que é trazido aí, né, por uma outra universidade, né, e promove, então, essas interlocuções, né, enfim, né, essa ênfase e essa importância nos trabalhos extensionistas. Era isso que eu gostaria de colocar. Professora, eu fui aluna extensionista e é muito legal ver os alunos valorizando essa oportunidade, porque realmente nós temos ali experiências de vida que vão afetar a forma como nós vamos seguir com a nossa carreira profissional. Foi muito legal ver a sensibilidade desses alunos, né, que têm uma dedicação muito grande aos projetos, e daqui da ProEx a gente consegue acompanhar algumas pessoas chegando no projeto Qualidade de Vida para Todos, que a gente está aqui no campus Coração Eucarístico, do lado do complexo esportivo. Então a gente vê essas mães, as cuidadoras chegando, e eu fiquei impressionada com uma mãe que disse que o filho dela está há 6 anos no projeto. Então são 6 anos que essa família está sendo beneficiada, né, em algo que talvez em outro espaço eles não encontrariam esse apoio. Então, é muito interessante ter esse engajamento dos alunos. Estou vendo aqui que o Pedro Ferreira, da UFMG, levantou a mão. Fique à vontade, Pedro. Ana, boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Eu, na verdade, estou no UFMG, mas sou egresso da PUC. Então, durante a minha passagem por aí, eu fui extensionista, participei de projetos, justamente o primeiro projeto vinculado da Odonto à ProEx, e a vontade de mostrar esse trabalho que hoje eu desenvolvo enquanto mestrando e extensionista foi realmente por conhecer o potencial dessa mostra. Eu participei das edições presenciais, todas as vezes que pude participar, e realmente é um momento de mostrar as atividades. E agora, com esse formato virtual, expande o território da PUC, então pode mostrar também o que é feito em outras universidades. A Renata falou dessa questão da extensão chegar a outros lugares, o HC atende vários municípios. Então, realmente coloca em prática essa ideia da extensão. Sim, realmente. As conexões entre as instituições de ensino também são muito valiosas, né? A gente está aqui, às vezes, na mesma cidade, a gente, né, tem amigos das instituições, mas, às vezes, os projetos não dialogam tanto, e as inovações que vão sendo geradas pelos professores, pelos alunos, elas devem, sim, ser divulgadas. É um prazer quando a gente recebe, né? A gente realmente recebe muitos trabalhos de outras instituições, e é muito legal poder ter esse diálogo, né? A Ana levantou a mão. Você pode falar, Ana.
Boa tarde, gente, tudo bem? Eu só queria falar que eu participei do PQVT, né? Eu fiquei um ano e meio, não vou lembrar agora quanto tempo que eu fiquei. E eu peço até desculpa se vocês ficarem ouvindo voz de criança gritando, mas é porque eu tô no estágio agora. E esse estágio que eu tô hoje é com crianças autistas, que eu só consegui pela minha experiência no PQVT. Então, assim, eu acho que desde que eu entrei no projeto, eu tinha uma visão da fisioterapia esportiva, que era meu sonho, e aí trabalhar com crianças PCDs, não só crianças, mas adultos também, no PQVT a gente consegue abordar os dois estilos, mas principalmente com as crianças que eu me encontrei dentro da fisioterapia. Então, assim, o projeto, não, eu digo que é um benefício enorme para todos que, né, estão dentro do projeto, essas crianças e os pais, com o cuidando de quem cuida, mas também foi o momento crucial, tipo assim, para eu virar a chave e entender o que eu realmente queria dentro da fisioterapia. Então, eu sou muito grata ao projeto. Fazer esse relato de tudo que eu vivenciei lá também foi muito interessante, porque você começa a rever tudo desde o início, como que foi. Então, eu sou extremamente grata ao projeto de extensão por essa oportunidade de me encontrar na fisioterapia e, mais recente, né, de estar estagiando numa área que eu só descobri que eu queria por causa do projeto. Então, só queria falar isso mesmo. Acho que o extensionista, ele é muito feliz, né? Nós somos muito privilegiados, porque a gente, ao mesmo tempo que tem uma experiência formativa profissional, a gente tem uma experiência de formação humanitária, né? Que está dentro dos valores da universidade, dentro, né, dos valores de uma ecologia integral mesmo. E eu fui extensionista do projeto Cinema ao Pé do Ouvido, lá em 2012. E lá eu aprendi uma ferramenta que eu uso até hoje na minha vida, que é a audiodescrição, uma profissão que se tornou ao longo dos anos. Ninguém sabia que isso ia surgir, mas nós estávamos com esse público, que é o público de pessoas com deficiência visual, nem imaginava que existia essa área, que isso seria uma possibilidade profissional. E aí, além dos avanços que nós fizemos academicamente, nós, alunos que participamos desse projeto, hoje ainda trabalhamos nessas áreas, né? Então, realmente, eu acho que é uma ampliação, amplia os nossos caminhos. A nossa pró-reitora disse que a extensão tem um gostinho de vida real, né? Que a gente trabalha com pessoas reais, vivendo situações reais, a gente se depara com situações desafiadoras que às vezes não estavam no nosso universo anteriormente, e por isso mesmo abrem novos espaços, né? A gente vislumbra novas caminhadas. Então, que bom, Ana, que você encontrou, né, esse estágio, que você está se sentindo realizada dentro dessa linha que você escolheu, né? Lara, a palavra está com você. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Então, eu só queria falar um pouco que eu participei também de outros 2 projetos de extensão. Eu participei tanto do Pedalando com a PUC, com idosos, tanto no RED, com crianças com superdotação. E eu acho que ter feito esse relato de experiência sobre mães e pais atípicos foi muito importante, porque normalmente a gente tem a cabeça só de pensar o quanto é benéfico para essas crianças que participam, mas não. Para os pais foram super importantes, eu acho que principalmente ter uma rede de apoio ali e pessoas que se importam com os filhos também e estão ali à disposição para elas, sabe? E o fato da gente ter feito esse relato de experiência no ponto delas pensarem nelas e nele também, né, que tinha um homem, eu acho que foi super importante. É algo que até hoje em dia a gente encontra eles ali pela PUC e eles agradecem, sabe? Porque eu sei o quanto que é difícil para elas, querendo ou não, mas elas também são super tranquilas, elas são, sabe, elas são muito agradecidas por tudo, e eu acho que foi muito interessante por isso também. Muito legal esse depoimento, que realmente, né, a extensão, ela tem essa possibilidade de expansão. A gente atende o filho, a mãe já está ali, por que não? Vamos criar meios, né? E o processo da escrita acadêmica, né, vocês estão começando às vezes, então o relato de experiência já permite essa autoavaliação. O que nós vimos, como que nós, né, percebemos a nossa estadia ali e o que foi possível construir, né? Então é um objeto interessante também para essa trajetória extensionista. Juliana, você está com a palavra? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu peço desculpa por não conseguir abrir a câmera, já tentei aqui, já troquei a câmera, não consegui.
Meu nome é Juliana, né? Atualmente estou aqui como gerente da Gerência de Promoção à Saúde da Secretaria Municipal de Belo Horizonte. E tivemos aqui uma parceria com o curso de fisioterapia, né? Com a professora Adriana Drummond, que está aqui presente também, né? E os acadêmicos. Essa parceria foi muito profícua para a gente, né? A gente conseguir tratar da temática do tabagismo, que é uma temática que vem preocupando muito, trazendo vários alertas atualmente para a saúde, né? Por conta da entrada dos cigarros eletrônicos, né? Uma certa normalização do uso de cigarros em espaços públicos. E a gente vê essa parceria aí com os acadêmicos e com a universidade com muito bons olhos, e agradeço muito, né, essa parceria especificamente para esse projeto. Eu sei que tem outras ações realizadas, como o grupo, né, de obesidade infantil, que é um outro tema também muito importante, né, que dialoga diretamente aqui com a promoção à saúde. Meu desejo que essas ações, né, elas se multipliquem, né? Eu acho muito importante também isso para a formação dos acadêmicos, que provavelmente um dia vão também, né, trabalhar aqui conosco, alguns de vocês, né? Eu estaria bem feliz, inclusive, né, com os acadêmicos, né, no futuro, né, sendo nossos colegas aqui na rede. Então, acho que só quando a gente trabalha, né, nessas parcerias entre diversas instituições, com conhecimento científico, né, potencializando, né, os trabalhos de cada instituição, a gente consegue avançar e chegar mais perto do nosso objetivo, né? Então, uma sociedade com mais saúde, com mais equidade, com mais igualdade, né? Enfim, com mais qualidade de vida. Então, a PUC, em especial a professora Adriana. Parabenizar. Sim. Juliana, as parcerias são muito importantes, né? Eu acho que quando os alunos entram nos projetos, eles começam a perceber, que pelo menos para mim foi assim, o quão difícil é gerar mudança efetiva na nossa sociedade, né? Os recursos são limitados, os desafios são muitos, então esse tipo de parceria mostra que existem sim caminhos possíveis, né? A gente consegue causar mudanças juntos. A Adriana levantou a mão, é a professora desse projeto? É que a gente fica difícil reconhecer vocês. Sou eu mesma. Gente, boa tarde, meu nome é Adriana, não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou num ambiente meio ruidoso. Então, eu sou colega da Juliana, duplamente, né, aqui na Secretaria de Saúde e na universidade, que a Juliana também está sendo professora do curso de medicina lá do campus Betim, e esse trabalho a gente fez no ano passado. Então, essa parceria da promoção de saúde aqui, especial do tabagismo, com a universidade, ela tem sido muito enriquecedora. Foi uma descrição da experiência do ano passado. Esse ano a gente já teve a oportunidade de fazer mais 2 ações, uma com as mulheres, no mês das mulheres, a Rua de Direito, com as mulheres, especialmente algumas em situação de vulnerabilidade, e com a professora Vânia Figueiredo, que está também na rede de Colégio Santa Maria. Então, eu acho muito interessante, né, você falou, Ana Cláudia, da Gostinho de Vida Real, então essa parceria do poder público com a universidade, gerando conhecimento para a comunidade em geral e formando os futuros profissionais. Então, acho que a extensão é um encontro que todo mundo ganha, todo mundo sai melhor que entrou. Então, parabenizo os alunos, a disponibilidade, a organização da mostra, e próximas mostras estaremos com mais trabalhos, né, se Deus quiser. Vou baixar minha mão. Na semana passada, no dia 30, sexta-feira, teve uma ação aqui em frente ao prédio 6, no campus Coração Eucarístico, contra o tabagismo. Eu não peguei o nome da professora, mas tinha um grupinho de alunos,
Foi super interessante. E eu que estou aqui na PUC desde 2005, quando eu fiz minha graduação, eu me lembro de que as pessoas antes fumavam dentro das salas de aula, das salas das secretarias, né? A presença eu sinto que hoje é menos, sabe? As pessoas estão um pouco mais contidas, tem os lugares específicos, mas tinha essa prática lá em 2005, 2006, nos prédios da comunicação, pelo menos eu via. Então, realmente, as coisas alteraram bastante. Foi a professora Cláudia Birro que coordenou a atividade no campus, naquele projeto CBE. Ficou um pouco, professora, cortou sua voz. Saúde, CBS. Ah, sim. Cortou. Vânia, tá conseguindo me ouvir? Sim, agora te ouvimos. Aquele projeto do CBS, Saúde em Cores. Então, a data comemorativa, alusiva às ações de saúde, eles têm um espaço. Então, a dia 31 foi o Dia Mundial Sem Tabaco, teve agora uma outra ação, semana passada, da prevenção de quedas. Então, o CBS tem incentivado essas ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, envolvendo todos os cursos e, dentro dos cursos, algumas disciplinas com assuntos mais afins com o tema abordado. Sim. Acho que a extensão tem sido, né, pelo menos para mim, uma fonte de muita esperança, né? O Krenak, tchau, gente, muito obrigada. Tinha um pessoal aqui da refrigeração, mas o Ailton Krenak fala em ideias para adiar o fim do mundo, e eu sinto que aqui na extensão é isso que a gente faz. A gente se depara com uma realidade que é diferente daquela que a gente quer, e eu sinto que os jovens têm trazido essa fala de como às vezes é complicado, né, estar diante de discursos tão complexos, né, e que às vezes parecem tão definitivos, e eu acho que a extensão traz essa possibilidade, né, do esperançar. Mas algo talvez possa ser feito, né? Pelo menos para esse grupinho de pessoas, será que a gente consegue trazer alguma mudança? Porque às vezes algo pequeno já traz o que a gente acha ser pequeno já traz uma mudança de qualidade de vida tão grande, e aquilo vai se multiplicando, e novas possibilidades podem surgir, novas parcerias, né? Os projetos se expandem. A gente tem projetos aqui que são muito bem-sucedidos, que estão há muitos anos funcionando. Então, para a gente, né, tanto que aqui o setor ProEx eu acho que é um lugar que tem muita esperança, tem muita alegria, porque a gente, né, busca essas possibilidades. Alguma coisa deve poder ser feita. O que a gente consegue fazer? Apolo, fique à vontade. Olá, boa tarde, tudo bem? Conseguem me ouvir direitinho? Sim. Eu participei juntamente com a Adriana do projeto do tabagismo. Inclusive, gostaria de agradecer ela pelo convite para participar desse projeto. Foi muito enriquecedor para mim, porque assim, os projetos de extensão que existem na PUC Minas, eles realmente trazem muitos benefícios para a nossa formação acadêmica, eles auxiliam a gente a ter experiências mesmo fora daquele ambiente acadêmico que a gente encontra todo dia, né? Então, a gente tem contato com pessoas diversas, em situações diversas, e dentro dos projetos disponibilizados, eu ainda não tinha encontrado algo que me chamasse a atenção. E aí, conversando com a Adriana e ela fazendo esse convite, foi uma oportunidade muito benéfica para mim, porque a área da fisioterapia respiratória, em específico, é uma área que eu gosto muito. Então, falar sobre a prevenção ao tabagismo, falar sobre como dispositivos, né, eletrônicos, como vape, afetam a população. Então, essa experiência de ter essa troca, e principalmente com pessoas mais jovens, ou da mesma idade que eu também, foi uma troca de experiência muito valiosa e que foi muito importante para a minha formação. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, e eu agradeço muito a professora, né, pelo convite, por essa oportunidade também. O professor extensionista, ele é um pouquinho diferente, né? Acho que é um professor que
assim, os outros também, mas na extensão, né, quem será que tem esse potencial, quem poderia se beneficiar, quem tem um perfil mais extensionista, e eu acho que realmente, né, as oportunidades vão se multiplicando, né, então é uma alegria ter esse relato de vocês e essa figura do professor que também incentiva a produção acadêmica, né, que incentiva os relatos. A gente sente aqui que os relatos de experiência são muito valiosos, né? Trazem essa questão do protagonismo do aluno, a oportunidade do aluno falar, né, o conhecimento que ele gerou, que aquele grupo criou, né, e que pode ser divulgado, né, de diversas formas e fomentar novas propostas, sejam elas de extensão ou até para os estudos da área da saúde mesmo, né? E a gente percebe que tem formas novas fazer o tratamento, isso é muito interessante, né? A gente percebe como tem um ajuste, cada projeto ajustou a sua linguagem para o seu público, e a gente percebe também a aluna falou, né, do pedalando, foi a Juliana que falou que já esteve no pedalando, o grupo de idosos também, que a PUC atende, um pouco mais idade, e as crianças, a gente também vê elas aqui. As crianças do RED estão sempre aqui na porta da ProEx, brincando, correndo, com as mães, os pais, né? Acho que esse grupo a gente vê a presença maior de pais. E a gente percebe no rosto deles que eles estão muito felizes de estarem ali, né? Victoria, você quer dizer alguma coisa? Fique à vontade. Olá, boa tarde, eu sou Vitória. Eu participei do projeto RED de forma remota por um semestre e meio. Na verdade, foi um ano e meio, foram 3 semestres. Eu só queria dizer que produzir esse artigo foi uma experiência muito boa, porque eu relembrei muitas coisas que eu havia estudado de forma teórica e como eu vi tudo isso em prática. E a Karina, ela sempre nos orientou muito bem, de uma forma muito humana, e ela sempre nos ensinou a lidar realmente com gente. Eu acho que esse é o diferencial dos projetos de extensão, que eles nos ajudam a ver aquilo em prática e nos ensinam a lidar melhor com as situações e ter um olhar muito mais humanizado que eu acho que a área da saúde necessita. Então é um prazer muito grande estar participando aqui com vocês e eu sou muito grata por toda essa experiência. Eu, inclusive, participei da comissão de pais, enquanto eu participava do RED, e eu percebi como a educação e uma boa informação à população pode fazer a diferença. É. E uma questão de acolhimento também, né? A extensão, ela traz uma possibilidade mais afetiva, mais humana de diálogos, de interação, e não, né, é uma forma é uma postura diferente, uma forma diferente de estar no mundo, né? Então eu vou acolher, eu vou receber, eu vou fazer questão, eu vou amparar, eu vou ouvir essa pessoa, né? E dentro do que a gente puder organizar, a gente organiza, mas a fala dessa pessoa é muito essencial, ela é muito preciosa. E acho que todas as áreas vão trabalhar com pessoas, né? Claro que na saúde você está lidando com alguém que ainda está mais vulnerabilizado, né? E eu acho que para o próprio aluno, especialmente da área da saúde ou da área da educação, vocês que vão lidar com muita gente em situações desafiadoras, é uma forma de preparo. Vocês estão com colegas, estão com professores, e qualquer situação que às vezes mexer mais com vocês, né, vocês estão dentro de um espaço onde isso vai ter um lugar, né? Talvez já chegar numa situação assim, lá fora, né, seja um pouco mais difícil. Mas aqui tem uma construção de preparo para vocês não chegarem tão crus em situações, né? A escrita acadêmica também, eu acho que ela é desafiadora, mas aqui também é um espaço seguro. É um lugar onde vocês podem, né, arriscar. Se não ficar exatamente certinho, a gente ajusta, né? É uma forma de ir experimentando possibilidades. Eu sinto que a PUC traz isso, né? Eu fiz estágio aqui desde o meu primeiro período. Em todos os lugares eu fui bem recebida, eu estava segura. E isso me preparou para ir lá fora já sabendo, né? Se isso acontecer, como que eu vou reagir? Né? Eu já tinha uma experiência que me ajudou na minha própria construção, né? Como pessoa mesmo. É muito diferente ter esse olhar, né? Então, eu fico muito feliz com os relatos que nós recebemos. Ana Paula, por favor.
só queria compartilhar uma experiência que a gente acabou tendo aqui com o projeto de extensão saúde na escola, né? Nós fomos muito acolhidos pela escola no geral, assim, e logo quando a gente começou a fazer toda a avaliação e nós identificamos essas crianças com pediculose, a gente observou que a abordagem feita pela escola, ela era uma abordagem padronizada, né? Então, eles sempre enviavam um bilhetinho para casa, para as crianças, para os pais se informarem sobre, conscientizarem ali sobre a criança com a pediculose, mas não tinha nada muito lúdico nesse sentido, nessa abordagem. Então, eu acho que, pensando na extensão, a oportunidade que a gente teve foi de trazer uma outra perspectiva, né? De como abordar essas crianças. E eu acho que a extensão ela tem muito essa característica de uma nova perspectiva que vem de fora, né? Então, quando a gente chega e começa a ocupar esses lugares, a gente também identifica esses problemas que às vezes já foram identificados previamente, mas sem alguma ideia de ação, sem nenhuma proposta de ação que fosse diferente e inovadora, né? E aí a gente chega com essas ideias para trazer uma nova abordagem, uma outra perspectiva que pode ser efetiva também, né? Então, acho que esse é um potencial muito enriquecedor mesmo dos projetos de extensão. Eu achei a ideia do boneco muito legal. Eu estava aqui ouvindo e pensei, gente, e o boneco resistiu, né? Ele tentou dar uma fugida ali do tratamento. Como é que... Eu acho isso fantástico. Então, a extensão traz essa alegria, né? Assim, imagina os meninos lá, nossa, né? Aí vem o boneco, e o boneco dá um pouquinho de trabalho para os cuidadores. É divertido, chama as pessoas de outra forma, né? A gente refez essa dinâmica toda esse semestre agora, na semana passada, com as mesmas turmas. E aí foi engraçado que muitos deles falaram assim, tia, mas a gente já fez isso. Aí eu falei para eles, eu falei assim, então, gente, igual a gente pega piolho de novo, o Bob pegou piolho de novo. Então a gente vai precisar tirar os piolhos dele mais uma vez. E eles vão super proativos, assim, até essa escola especificamente é uma escola que tem muitas crianças com autismo, assim, que são mais de 60 crianças diagnosticadas com autismo, só nas primeiras séries, assim. E até essas crianças conseguiram ser muito bem acolhidas nessas dinâmicas, nessas atividades, então a gente não teve nenhuma limitação, assim, com essa didática, então foi algo muito bacana, assim, as crianças gostaram muito. Olha que legal. A extensão me trouxe uma perspectiva de que quando a sociedade olha para esses casos da pessoa com deficiência, uma pessoa com uma doença crônica, com autismo ou alguma questão de espectro, a sociedade presume a falta no indivíduo, né? E a partir do momento que nós olhamos para essa pessoa de uma forma diferente, nós nos organizamos, nós percebemos que a gente consegue sim dialogar, a gente consegue criar ferramentas e técnicas. Negócio a questão da audiodescrição, na época que nós fizemos, tinham 2 dissertações no país publicadas sobre, era muito novo. Então, a gente percebeu, a gente vai construir uma técnica de comunicação e de acesso, né? E aí, o que está ao redor disso? Como que a gente vai compreender esse público? E nós conseguimos ser muito assertivos, né, nas nossas empreitadas, e até hoje, né, a gente está nessa área, cada um, né, fazendo alguma coisa. E eu acho que esse é o momento mesmo, né? A geração de vocês, né, não consigo ver nem a idade de ninguém aqui, mas essa geração, talvez não pela idade, mas de quem está chegando no mercado de trabalho com uma nova perspectiva de acolhimento, vai ter, né, processos mais bem-sucedidos, porque chega com um novo olhar. Né? É muito legal isso, não, são 60 crianças e elas riram, elas participaram, elas entenderam, elas estavam ali no meio da atividade. Né, que desconstrói a ideia de isolamento, de incompreensão, né, de impossibilidade de comunicação. Não, vamos sim, vamos tentar. Vamos ver o que essa técnica aqui traz para a gente. Né? Muito legal. Se alguém, não sei se a professora Renata quer trazer algum parecer, agora que a gente teve a fala dos alunos, da professora, da Juliana.
Ana, eu fiquei pensando aqui, né, a partir dessa conversa que se teve, que né, o acolhimento é importante, né, a sensibilidade ela é importante, né, ter essa atenção aí para com o outro é importante, mas, acima de tudo, né, o trabalho de extensão ele tem que ser um trabalho profissional e sempre ancorado, amparado por uma reflexão que é uma reflexão teórica, senão a gente cai no ativismo e isso, né, não é alguma coisa que faz parte do escopo aí de uma formação universitária, né? Então, eu acho que, né, o cuidado que foi demonstrado aí pelos trabalhos, né, pelas exposições, nos indicam isso, né? Então, ou seja, é a formação através dessa experiência, né, aí, né, no chão de fábrica, digamos assim, né, que são as comunidades, de pessoas que sejam pensantes, né? Pessoas que sejam conscientes aí, mas sempre amparadas e sempre ancoradas pela ciência. Sim, realmente. O privilégio, né, da coordenação dos professores traz esse nível de excelência, de profissionalismo. Realmente. E a professora Renata, que é professora extensionista, né, que está aqui com a gente na ProEx, né, como que você percebe, né, a jornada do aluno que passa por esse processo, né, profissionalizante, de formação, como que você acha que é a jornada desse aluno, né, depois que ele nos deixa, depois que ele parte para outros caminhos? O que Eu você acho que a pensa gente disso? pode ver, né, através dos próprios relatos, né, aí, que foram dados, né, aqui nesse momento, essa possibilidade, então, né, das pessoas terem aí esse contato, que é o contato com a realidade, que às vezes você tem aí os estágios, né, mas eu acho que a forma como é que a extensão se articula, né, com essa perspectiva, que é a perspectiva dessa junção, né, entre teoria e prática a partir de uma realidade que é uma realidade específica, eu acho que traz uma bagagem diferente aí, né, ao aluno. Teve uma das pessoas, que eu não me lembro qual aqui, que falou que, né, foi um momento que foi definidor para ela, no sentido de redirecionar aí a sua vida profissional. Eu acho que isso aquilo que né, o ponto fundamental né, dessa experiência, que é a possibilidade, então, que as pessoas possam, né, se engajar aí em um determinado tipo de prática profissional posterior à sua formação, que leva essas marcas, que são as marcas, né, desse trabalho extensionista. Acho que quanto mais, né, abarcar alunos, quanto mais projetos a gente tiver, acho que mais próxima essa realidade fica, né, de pessoas que tenham aí uma formação que seja uma formação mais plural, né, uma formação mais articulada, como eu disse, né, entre teoria e prática. É. E amparada, né, pela experiência acadêmica que a gente convida eles também, né, com as nossas possibilidades de publicação, esse incentivo. A professora Renata, que faz parte do corpo editorial da revista Connect e que está no departamento de publicações aqui no setor LEPAI, na ProEx, ela lida bastante com os textos que nós recebemos da revista. Professora, você quer contar um pouco desse processo acadêmico? Eu acho que, né, a publicação ela é importante exatamente para fazer circular aí esses saberes, como, né, foi exposto aqui, o fato da gente ter essa modalidade agora, que é uma modalidade online, isso abre aí possibilidades para essa vida corrida das pessoas poderem participar, né, de uma forma remota, desse tipo de evento, né, e, né, essas experiências elas devem não só circular através desse meio, mas através da palavra escrita também, né? Então, a importância, sim, de se ter aí a formalização através, né, daquilo que são sessões que a própria revista oferece, né, artigos, né, relatos de experiência, dentre outros, para que essa palavra ela possa, então, né, ser registrada aí através da escrita e circular de uma outra maneira. E o próprio LEPAI disponibiliza recursos também, não é? Para a formação de habilidades de escrita acadêmica, através É, das oficinas.
São oferecidas aí oficinas mesmo no sentido de, né, se ter aí esse maior conhecimento mesmo de que esse é um espaço de produção, né, específico, né? Então, como a vida tem regras, a escrita acadêmica tem regras também, né? É isso Que mesmo. elas vão aí poder direcionar exatamente essa objetividade, né, essa possibilidade, então, de que esses relatos sirvam, como eu acho que como serviram aqui, eu fiquei pensando ao longo das apresentações, as formas, né, as estratégias, técnicas, enfim, né, de intervenções que foram utilizadas, né, como, né, palestras, rodas de conversa, né, enfim, né, essas ações educativas, né, gincanas, então, ou seja, todas essas estratégias, elas podem ser aí, inspiradoras de outros trabalhos, né, como foi, né, como eu disse, como foi exposto aqui, e, né, ter aí essa possibilidade, então, né, de pessoas se inspirarem, né, para poder desenvolver os seus trabalhos. Eu acho que essa experiência aqui de hoje foi uma experiência preciosa, né, no sentido de formalizar mesmo, né, essa comunicação desses trabalhos, né, através de um evento que é bem maior do que só nós aqui, né, nesse momento que está aí, né, em outras apresentações com diversos outros tantos trabalhos. Sim, realmente. Eu queria recomendar a vocês, eu estou olhando aqui a tela do YouTube da extensão PUC Minas, na sessão ao vivo nós temos 2 aulas sobre a escrita do relato de experiência, teoria, práticas e normas. Então, vocês podem buscar lá, e nós temos mais recursos aqui no próprio YouTube mesmo, né, para facilitar essa produção acadêmica. Nós chegamos aqui ao minutinho final deste momento. A gente queria agradecer muito a participação de vocês, a submissão dos textos, o cuidado com a escrita e com a produção dos envios, agradecer a participação de vocês e todos os comentários. É sempre um prazer a gente poder se unir e falar de projetos tão especiais, tão interessantes, que trazem resultados tão marcantes, não só para a nossa universidade, mas para toda a comunidade, de uma forma geral. Agradecer também, né, a presença de todos, né, eu acho que dessa maneira, né, que a gente pode fazer a extensão, né, dessa maneira, então, que a gente pode levar a contribuição da universidade a todos, né. Obrigada, abraço a todos e todas.